Bom dia, família! Eu sou a Keila Nossi e esse é o Devocional Diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Nós estamos numa trajetória de leitura da Bíblia, lendo aí os livros do Novo Testamento. Nós já estamos na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta que ele envia para essa igreja. E quantas coisas nós estamos aprendendo. Compartilhe conosco, compartilhe esse devocional. Faça parte desse movimento, sendo um missionário do Senhor nas redes sociais. Hoje nós vamos ver novamente um panorama aí do capítulo 3 e depois fazer a reflexão para a nossa vida diária. Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, dos versos 1 a 3, Paulo vai começar questionando se precisa de cartas de recomendação para validar o seu ministério. Ele afirma que os coríntios são a sua carta, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Aqui ele está enfatizando que a autenticidade do ministério dele é demonstrada não pelo que é escrito em um papel, mas pela vida transformada dos crentes em Corinto, na dedicação que ele teve, no testemunho que ele foi, na vivência, no amor que ele derramou sobre essa igreja. Isso é a evidência daquilo que Paulo faz em diligência ao Senhor. Então ele não precisaria de uma carta escrita se Cristo era visível, na vida daquela igreja, por meio da instrução e da entrega de Paulo. Nos versos 4 e 6, ele vai exaltar o ministério que recebeu como ministro de uma nova aliança, que é baseada no Espírito Santo e não na letra da lei. A letra, segundo Paulo, leva à morte, enquanto o Espírito dá a vida. Aqui ele introduz a ideia de que a nova aliança, realizada por meio de Cristo, é superior à antiga aliança, que era apenas baseada na lei. Nos versos 7 a 11, Paulo fala sobre a glória que estava associada ao ministério da morte, representado aí pela lei, que foi tão gloriosa que Moisés precisou usar um véu para cobrir o seu rosto. Contudo, essa glória era passageira e por isso inferior à comparação com a glória da nova aliança que vem por meio de Cristo, que é a vida eterna e uma vida transformada. Nos versos 12 e 16, ele vai explicar que os judeus ainda têm um véu sobre os seus corações, que os impede de compreender plenamente a antiga aliança, e esse véu só pode ser removido em Cristo. Isso demonstra como a revelação espiritual é necessária para entender a verdade de Deus. Porque se você lê, e se eu não me engano eu já falei isso alguns dias aqui atrás, se você lê a Bíblia sem o Espírito Santo, você está lendo um livro qualquer. São meras palavras. O que traz vida à Bíblia é o Espírito Santo, porque ele revela Deus na medida que você lê essas palavras e você permite que essas palavras transformem a sua mentalidade, a sua essência, a sua maneira de viver. Nos versos 17 e 18, Paulo conclui então o capítulo destacando que onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Ele fala sobre como todos nós, ao contemplarmos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na imagem de Cristo. E essa transformação é obra do Espírito Santo que habita em nós. Então, diante da autenticidade da vida cristã, a ideia é que a nossa vida deve ser uma carta visível de Cristo. Nós devemos revelar ao Senhor, não meramente com palavras escritas, mas com o nosso testemunho, com a nossa vivência, com a nossa maneira de viver. Então, a forma como vivemos deve refletir a nossa fé, e isso deve ser um testemunho aos outros. Então, hoje, quais são os aspectos da sua vida que podem comunicar a mensagem de Cristo de maneira clara? Quais são as atitudes hoje quando as pessoas olham para você que elas falam só pode ser Deus, só pode ser Cristo? Com relação ao ministério da nova aliança, nós precisamos entender o contraste entre a letra da lei e a vida no Espírito, porque isso nos lembra da importância de buscarmos um relacionamento vivo com o Senhor,
ao invés de simplesmente seguir regras ou rituais. Nós sabemos que a religião, ela é um movimento do homem tentando encontrar Deus. Por isso que ela é falha. O que nós precisamos é, na verdade, do Evangelho, porque o Evangelho, a boa nova, é de Deus para nós. Ele está nos dizendo, olha, eu provi um caminho. O caminho é Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então é um movimento de Deus em direção a nós. E é nesse Evangelho que nós precisamos nos basear. É nesse relacionamento profundo e espiritual que nos leva a uma caminhada verdadeiramente com Deus. Nós também precisamos refletir sobre a glória passageira da antiga aliança em contraste com a nova aliança, porque nos leva a apreciar o sacrifício de Cristo e o dom do Espírito Santo. A liberdade que temos em Cristo é uma base sólida para a nossa fé. Então, como a descoberta dessa liberdade impacta hoje a sua vida diária? A barreira que impede a compreensão espiritual pode ser um desafio para muitos. Muitos ainda não conseguem visualizar o Senhor, não conseguem entender ali a liberdade que já podem possuir com Jesus Cristo. Muitos ainda estão atrás do véu, separados do Senhor. Então hoje nós precisamos orar e interceder por aqueles que ainda estão presos a tradições ou uma visão limitada da fé. E pensar de que forma nós podemos ajudar essas outras pessoas a remover esse véu e a encontrar a verdade em Cristo. A promessa de ser transformado de glória em glória é um encorajamento poderoso para nós hoje. Isso nos lembra que a jornada cristã é um processo de crescimento contínuo e que ao buscarmos a presença do Senhor, nós somos moldados em sua imagem. Então, quais são as práticas espirituais hoje que podem te ajudar a permanecer aberto à transformação que Deus deseja realizar na sua vida? O capítulo 3 de 2 Coríntios, então, é uma reflexão profunda sobre a natureza do ministério, a glória da nova aliança em Cristo e a transformação que ocorre através do Espírito Santo. Deus está nos convocando a viver de uma maneira que a nossa vida ressoe a verdade do Evangelho, a escolher um relacionamento vivo com Deus e a buscar um crescimento contínuo em nossa caminhada de fé. Vamos orar para que esses princípios não fiquem aqui apenas num áudio, numa escrita, num papel, mas que eles ressoem verdadeiramente na nossa experiência com o Pai e que nós possamos ser instrumentos de transformação. Deus, nós que nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor venha fazer essa palavra se tornar viva realmente no nosso coração. Nos ajude a ser uma carta, Senhor, do Senhor, escrita à humanidade, que revela o Teu amor, que revela a Tua graça, a Tua misericórdia, que revela a Tua paz, que revela o plano de restauração que o Senhor tem para todas as pessoas. Tira de nós, ó Deus, tudo o que nos impede, toda religiosidade, toda superficialidade, ó Pai, que nos impede de revelar o Senhor verdadeiramente e nos ajude a sermos transformados pelo Teu Santo Espírito, para que as pessoas possam olhar para nós e ver o Senhor e sentir um desejo de estar na Tua presença, de conhecer mais o Senhor. Deus, nos ajude a ter um relacionamento verdadeiro e sincero contigo e que nada mais nos basta além da Tua presença. Que o Teu Espírito tenha liberdade sobre nós e continue ministrando nos nossos corações, para que a gente venha realmente entender o privilégio que nós temos de ter acesso a Ti, porque o sacrifício de Cristo já rasgou o véu e nos deu livre acesso, Pai. Então nos ajude a desfrutar desse acesso, a sentirmos esse privilégio e a termos a responsabilidade de fazer isso valer a pena. Obrigada, Pai, e ministre em nós. Nesse dia é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã.